Boa noite. Se coloque de pé, por favor. Essa é a primeira vez que nós cantamos essa canção, mas eu te peço que você preste bastante atenção, reflita na letra, aquelas partes que você se sentir à vontade para cantar, vai estar passando a letra dela. Mas o que eu quero que você faça hoje é uma reflexão, porque talvez você entrou aqui com algum plano, algum projeto que você pensou que já estava morto, ou de repente alguém da sua família que você pensou que não tem mais jeito, mas as águas do Senhor, elas são poderosas para fazer a vida de novo voltar, o seu projeto e o seu sonho se concretizar. Se esse plano, esse projeto é da vontade dele, não fique com medo, não fique desanimado, porque ele pode outra vez reacender o seu coração e concretizar os planos e os sonhos que ele tem para você. Reflita nessa canção. Cortaram a árvore cheia de vida, cortaram, e os frutos que ela produzia se acabaram. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta
Deus minha vida restaurar. Amém. Boa noite, meus irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa terça-feira de esperança. Que bom que você está aqui, que bom que você veio. Por isso, antes de você se assentar, dá aquele toquinho, camarada, perto de quem está perto de você aí, mesmo à distância, dá aquele toquinho, só para se lembrar, diga para ele que ele é bem-vindo, que ela é bem-vinda, e depois pode se assentar. Você que nos assiste pela internet, na verdade eu quero te convidar a adorar junto conosco. Não seja um telespectador, mas seja um participante desta noite. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você venceu o dia, não é verdade? Um dia de parecia que o mundo ia cair em determinado momento, caiu um pouquinho de água, mas que chuva boa, não é verdade? Que coisa maravilhosa, que refresca a nossa terra, que deixa o clima mais agradável. Que bom que você não decidiu ficar em casa, você decidiu vir aqui conosco, decidiu estar aqui conosco, para juntos celebrarmos a nossa única esperança, que é Jesus, amém? Você que é visitante, você tem um presente que está ali no fundo da nossa recepção. Você que está aqui pela primeira vez, a gente quer presentear você, nós queremos presentear a sua vida como forma de agradecimento e também para que você possa se lembrar desse dia tão especial que foi para nós te receber aqui. Então você pode passar no balcão de informações após a nossa celebração, que nós entregaremos um presente para você. Agora eu quero falar com aqueles visitantes que já não é mais da primeira vez. São visitantes que já estão frequentando. Então, vamos mudar a palavra para frequentadores. Aquelas pessoas que já estão frequentando tem um tempo, mas ainda não são membros da nossa comunidade. Nós estamos iniciando as inscrições para o curso de novos membros e nós desejamos ver você aqui. Nós queremos que você decida ser parte dessa comunidade, ser membro e membro ativa dessa comunidade. Você já está aí sentado faz tanto tempo, parado, só ouvindo a palavra, só cantando música. Você tem a oportunidade de se tornar membro e agora ser participante da obra, servir em ministérios, servir em redes. Nós precisamos de muita ajuda e nós queremos que você se torne membro para fazer parte dessa família. Então você que já está aí sentadinho, já tem um bom tempo, está apenas frequentando, é apenas um frequentador da nossa comunidade, decida se tornar membro. Faça ali no balcão de informação, durante a nossa celebração, após a nossa celebração, mas durante a semana você pode passar na secretaria, ou mandar um WhatsApp, uma mensagem falando que você deseja se tornar membro. Nós então entraremos em contato com você, te explicaremos como vai funcionar, quais são os dias das aulas, tá bom? Então, passe após a nossa celebração no balcão de informações ou durante a semana na secretaria e faça parte dessa comunidade. Vai ser uma alegria para nós poder recebê-lo e recebê-la como membro e membra da nossa comunidade. Agora um outro recado é a respeito das mulheres. Está chegando, viu, mulherada? Está chegando aí o Despertai, essa conferência, esse congresso em que vocês serão ministradas desde a sexta até o domingo. No domingo já junto com a igreja, tá, meus irmãos? Então, na sexta e no sábado, somente mulheres, tá bom? Dia 24 e 25 de setembro aqui na nossa comunidade, tanto com a Jordana quanto com a pastora Lia. Você, mulher, deve estar aqui, está convocada para participar desse congresso, que vai ser uma bênção na sua vida, que vai ser uma bênção gigantesca, que vai entrar dentro da sua casa através de você. E no domingo, nós vamos nos reunir como igreja, e vamos ser também ministrados, para que isso possa se tornar algo dentro da nossa família, não é verdade? Enquanto as mulheres foram ministradas na sexta e no sábado, durante o domingo, nós vamos encerrar esse congresso com toda a igreja, com muita alegria, com muito entusiasmo, por aquilo que Deus está fazendo e ainda fará. Mas os homens não ficaram para trás, e já nessa quinta-feira, se você não sabia, já pode desmarcar futebol, já pode desmarcar o churrasco, já pode reagendar aí, reorganizar sua agenda, porque nessa quinta-feira, dia 16, nós vamos ter um encontro de homens, o encontro da Rede Homem, e vai ser um prazer te receber aqui às 20 horas, tá ok? Aqui no nosso templo, para um momento maravilhoso, para um momento bem gostoso, para nós podermos aprender mais da palavra do Senhor. Temos um tempo de comunhão, de comunidade com os homens, tá bom? Então, mulherada, quinta agora é dia de lembrar o homem, de falar, opa, igreja, às 8 horas, lá tem algo marcado para você. E vocês, homens, no dia 24 e no dia 25, na sexta e no sábado, já na próxima semana, mulherada, é o dia de vocês, tá bom? Mas temos uma outra novidade. Nós estávamos ansiosos, nós estávamos
entusiasmados para contar isso para a igreja, que nós vamos voltar com o nosso EBA, Estudos Bíblicos Avançados. Para quem não conhece, nunca ouviu falar, esse formato é um formato onde nós escolhemos módulos e temas para aprofundarmos mais os nossos estudos. E esse próximo módulo, preste bem atenção, ele não vai acontecer como os anteriores, que estava acontecendo no ano passado, de maneira híbrida. Lembra? Vinha um pessoal tanto no presencial, e o outro pessoal assistia na sua casa. Não, dessa vez vai ser somente presencial, não haverá transmissão do EBA, será somente presencial, com o tema, com a temática, com o módulo Teologia Visual. Teologia bíblica descomplicada, praticamente é isso. Doutrinas bíblicas, doutrina da salvação, doutrina dos últimos dias, doutrina da igreja, doutrina do homem, doutrina de Deus, da trindade. Parece que esses nomes assustam, né? Dá uma coisa assim de que é algo muito pesado de se estudar. E de fato, em uma faculdade são coisas densas, são teorias, olhando para a Bíblia e trazendo um ensino, trazendo coisas ali muito profundas, mas de uma maneira descomplicada, de uma maneira prática, para que você possa entender essas doutrinas, entender cada teoria, entender cada ensino bíblico, de uma maneira prática, aplicável na sua vida, gostosa e leve de aprender. Vão ser durante 2 meses, começando em outubro. Então esse EBA vai durar o mês de outubro e o mês de novembro em 8 encontros. Como que faz? É só chegar e participar? Não, você precisa dar o seu nome para a secretaria ou novamente ao final da nossa celebração no balcão de informações. Haverá material e nós precisamos saber a quantidade exata de pessoas para nós fazermos as impressões dos materiais na quantidade que deveria ser feita. Não haverá custo nenhum, tudo custeado pela nossa comunidade, esse material. Então, após a celebração, deseja aprofundar os seus estudos, conhecer a teologia um pouco mais aprofundada, mas de uma maneira prática, visual, leve e gostosa? Teologia Visual é o nosso módulo do EBA, dos Estudos Bíblicos Avançados. Você pode dar o seu nome e falar: eu desejo participar, e depois nós entraremos em contato com você, explicaremos como vai funcionar, quais serão os dias. Mas para isso nós precisamos que você dê o seu nome, que você faça a sua inscrição, para já deixarmos tudo organizado o quanto antes. Olha que beleza, o EBA já voltando, Rede Mulher, Rede Homem, os adolescentes que se encontram todas as quartas, o Fruto Maduro, que está se encontrando uma vez por mês na nossa comunidade. Em breve, em outubro, vai ter outro encontro, os jovens, todos os sábados. É muito bom ver as coisas voltando à sua normalidade. É lógico que com todos os cuidados necessários, tomando todos os cuidados devidos, com distanciamento, com máscara, álcool na mão, mas é um prazer e é muito bom a gente poder ver isso. E melhor ainda é poder ver a mão de Deus sustentando essa igreja, sustentando a sua vida, na parte financeira, em que muitos ficaram com medo, muitas igrejas temeram que essa pandemia poderia fazer com os seus recursos financeiros. Nós vimos que Deus sustentou essa igreja, que Deus, através da graça e da misericórdia, do amor e da justiça dele, sustentou essa igreja através da sua vida. Então tudo isso tem acontecido, tudo isso está podendo acontecer novamente graças às suas mãos que têm ofertado, graças ao seu coração generoso. Por isso nós agradecemos a você que tem ofertado, que tem devolvido os seus dízimos, as suas ofertas. Isso enriquece o nosso coração e enche de alegria poder ver que os irmãos têm sido gratos a Deus, mesmo em dias tão difíceis. E nós vamos fazer isso novamente essa noite. Por isso eu convido a igreja a se colocar de pé, porque nós vamos devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, de maneira grata, de maneira alegre, porque Deus ama aquele que dá com alegria, aquele que devolve com alegria. Não aquele que dá emburrecido, chateado com o que está acontecendo e tendo que fazer isso, mas indo com alegria. Não, nós não estamos aqui apelando para que você venha descer para receber 200. Não, isso não tem nada a ver com aquilo que nós acreditamos. Mas nós acreditamos em um coração generoso, em mãos generosas que doam, não para homens, mas para a causa do Senhor, para que outras pessoas possam ser alcançadas, para que todo esse investimento possa ser revertido em vidas, em pessoas, homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, melhor idade sendo alcançadas pelas suas mãos generosas. Por isso vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor, ó Pai, tem enchido
o coração dessa igreja de generosidade, de alegria e de gratidão, e nós somos gratos à Tua graça, Pai, que permite isso acontecer. Sem o Senhor nada disso poderia acontecer, Pai. Primeiramente, todas essas atividades, todo este movimento, todas essas coisas que estão acontecendo, pertencem primeiramente a Ti. Muito obrigado pela Tua graça, e também te agradecemos pela provisão sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, aqueles que hoje estão doando, aqueles que hoje estão entregando, com alegria e gratidão de coração. Pai, muito obrigado por isso. É maravilhoso ver uma igreja generosa, uma igreja que se alegra, às vezes no pouco e às vezes no muito, mas é uma igreja que se alegra com aquilo que o Senhor dá, aquilo que o Senhor nos permite ter. Muito obrigado, Deus, nós somos gratos ao Senhor e à sua provisão, e te clamamos, Pai, abra as comportas do céu sobre aqueles que estão, ó Pai, sem trabalho, aqueles que estão sem a sua renda, aqueles que tiveram um tanto de renda cortada devido à dificuldade financeira do nosso país, da nossa cidade, todo este mundo. Pai, abra as comportas do céu da provisão do Senhor, mas principalmente, Pai, traga sobre todos nós amor, paz, alegria, compaixão e amor pela sua presença, e gratidão e alegria em devolver e te entregar aquilo que não é nosso, mas é do Senhor, que nos permitiu conquistar. Em nome do seu Filho que nós oramos e te agradecemos, amém. Você pode vir à frente, enquanto nós cantamos essa primeira canção, com alegria, trazer o seu dízimo e a sua oferta. Preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. É assim que vamos lutar as nossas guerras, confiando em Ti, sabendo que Jesus venceu a morte, sabendo que em Tuas mãos está todo o poder, ó Deus, só em Tuas mãos. Não há nada que se coloque
Senhor, maior do que o nosso Deus Todo-Poderoso. E ainda que nós sintamos que estamos cercados pelo inimigo, cercados pelos problemas, oh, sabemos que em Ti nós somos mais que vencedores. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Somos guardados pelo Todo-Poderoso. Oh, não há nada que se coloque diante de você que seja maior que o seu Deus. Não esqueça disso. Que as suas esperanças nessa noite sejam renovadas. Oh, sejam restauradas por completo. E por isso nós exaltamos o nome de Jesus. Jesus, perdoa-nos, Pai, porque em muitos momentos da nossa vida, quem sabe nesse exato momento da nossa vida, nós estamos afastados de Ti. A nossa natureza é tão pecaminosa, tão terrível, Jesus. Mas nós queremos Te pedir perdão e queremos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Jesus. Sabendo quem Tu és, eu sei que sou guardado e eu posso confiar e me entregar, me desfazer do que me afasta da doce presença. Se desfaça de tudo aquilo que te afasta da presença de Jesus. Adore Ele com todo o seu coração. Se humilhe na presença dEle. Jesus, eu quero Te conhecer. Eu quero Te conhecer. Meu orgulho me tirou do jardim.
se merece, o amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus.
glória, todo o nosso louvor. Tu que estás num trono de glória, num trono de honra, somente a Ti, somente a Ti seja toda honra e seja toda glória e poder pelos séculos dos séculos. Diga a Jesus agora palavras de carinho. Jesus, eu te exalto, o teu nome é maravilhoso, mais lindo do que qualquer outro nome. Oh Jesus, o meu coração é todo teu, a minha vida é toda tua. Oh, eu te exalto, Jesus, te exalto. Obrigada, obrigada por sempre estar do nosso lado. Obrigada por ser tão amável, tão amoroso, cuidadoso. Recebe agora toda a nossa devoção e o nosso amor, Jesus. Aleluia. Amém. Você pode aplaudir esse nome que é exaltado. Você pode se sentar. Amém. Obrigado, equipe de louvor, por essa canção tão maravilhosa que nós podemos juntos cantarmos e adorarmos a esse Deus. E juntos nós podemos dizer que nós queremos conhecer a Jesus. Você sabia que você está aqui cantando, quero conhecer a Jesus, eu quero te conhecer. E você então começa a declarar que Ele é o mais belo entre milhares, e Ele é aquilo que é o seu bem mais precioso, é aquilo mais, é o seu maior objetivo de vida, é a sua meta de vida, o seu alvo é se tornar parecido com esse Jesus que é tão belo. Bom, pelo menos você está falando isso numa terça-feira, não é verdade? Terça-feira, deixa eu ver ali, 8h35 da noite, você está aqui na Igreja Presbiteriana Independente de Sertanópolis, localizada na rua Domingos Gonçalves de Paula Filho, número 236, dizendo que Jesus é o bem mais precioso da sua vida. Estou certo ou estou errado? Foi o que nós acabamos de cantar. Mas e amanhã? Qual que é o endereço da sua casa? Pensa aí na sua casa. Na hora que você chega do trabalho, na hora talvez em que você chega para almoçar, no momento em que você já acorda, peraí, não vamos nem para amanhã, vamos já após a nossa celebração aqui. No momento que você sai daquela porta para fora, quando você chega na sua casa, quando você se depara com o mundo exterior, quando você se depara com as coisas que estão lá fora, com as pessoas que estão lá fora, com as opiniões diferentes, com os objetivos e metas de vidas diferentes, parece que as coisas ficam mais difíceis. Não parece que se torna mais difícil de falar desse Jesus belo, maravilhoso e lindo? Não se torna talvez assim na nossa mente, não parece que é um pouco mais difícil de declarar que Jesus é bom e que Ele é tudo para nós, em um ambiente hostil, em um lugar diferenciado, com pessoas que talvez não estejam na mesma visão que a nossa, porque aqui estamos todos nós reunidos no mesmo lugar. Talvez esse sobrevivendo aos dias difíceis, talvez você não está passando pelos dias difíceis, talvez você já passou por alguns e vai encontrar alguns outros, mas aqui dentro eu falo também com pessoas que estão passando por esses dias difíceis, e aqui dentro desse prédio, dentro dessa construção, nós como igreja, conduzidos por uma equipe, nós começamos a declarar tudo sobre Jesus. Tudo diz acerca desse Jesus, tudo tem a ver com Ele, eu quero conhecer a Ele, eu quero me aprofundar nele, mas parece que quando você sai daqui, você tem um choque do mundo real, você se depara com a realidade que é totalmente contrária àquilo que você está vivendo aqui dentro. Afinal, você chega em uma realidade difícil, você chega em uma realidade problemática, você chega em um ambiente hostil, um ambiente de caos, um ambiente de dias difíceis. Percebe como às vezes se torna mais difícil de nós declararmos essa canção de quero conhecer a Jesus? Eu pedi para o Ministério de Louvor cantar essa canção, sabendo que Deus haveria de fazer algo no seu coração, através da vida dos ministros de louvor. Eu tenho certeza que Ele fez, mas é também para a gente pegar esse exemplo e entender que,
Por mais que os dias sejam difíceis, por mais que haja ambiente de caos, por mais que haja um ambiente barulhento, um ambiente sufocante na sua vida, é necessário que essa canção seja entoada, não somente numa terça-feira à noite, num domingo de manhã, num domingo à noite dentro de uma igreja, mas ela é uma canção que deve ser cantada por nós, deve ser uma oração diária. Senhor Jesus, hoje o dia está difícil, comecei com o pé esquerdo, isso não tem nada a ver, não existe isso, apenas modo de falar, mas vamos usar o modo popular de falar, comecei o dia com o pé esquerdo, as coisas não estão bem, tive uma notícia muito ruim hoje, tive um diagnóstico ruim de um médico, pessimista, tive uma traição, uma apunhalada pelas costas, fui obrigado ou obrigada a fazer coisas que eu considero erradas, na verdade eu errei, está um caos tremendo na minha vida, mas mesmo assim, nós somos chamados, convocados, como discípulos de Jesus, como os discípulos de Cristo, de todos os dias declararmos, Senhor Jesus, eu quero te conhecer. Mas por que em dias difíceis isso é tão importante? Por que em dias de caos, em dias barulhentos, talvez essa seja a sua perspectiva hoje, passando por sofrimento, talvez pela perca de alguém muito próximo a você, talvez pela traição daquela pessoa que você tanto confiava, aliás, né? Como o pastor Denis já disse isso aqui algumas vezes, entre outras pessoas, você nunca espera a traição de um inimigo, você espera a traição de alguém que é muito próximo a você. Então você está se sentindo traída ou traído, talvez você tenha se sentido abandonado ou abandonada, talvez você tenha se sentido estressado, parece que os problemas, quanto mais você avança, quanto mais você soluciona, parece que aparecem o dobro, o triplo, 4, 5, cansa, né, de pensar nos dias difíceis. Mas o problema é que quando nós saímos para este mundo, e nós enfrentamos a nossa realidade, nós nos deparamos com um mundo que quer acabar com os dias difíceis. O mundo que quer vender para você um mundo de fantasia, aonde não há problema, aonde não há dor, aonde não há dificuldade, aonde não há sofrimento. Você sai daqui e você já se depara com uma enorme propaganda dizendo para você, não tenha problemas. E o que é essa propaganda que te convida a não ter problemas? Essa falsa propaganda, essa fake news que vem direto para mim, para você todos os dias dizendo, deixa essa vida de problema, abandona tudo isso. Nada mais é do que a nossa carne nos chamando para escapar deste mundo difícil, é preciso mergulhar em um prazer. Então talvez essa propaganda seja uma conversa no teu celular, talvez essa propaganda seja mais uma mesa de bar, para você esquecer os dias difíceis. Olha, esquece os dias difíceis. A verdade é que, independente de qual seja a propaganda, esse mundo só tem para nos oferecer um efeito placebo. Ele tenta oferecer para a nossa carne, para todos nós, isso inclui a mim, ou seja, todos nós somos iguais. Ao sairmos daqui, todos nós nos deparamos com uma propaganda enganosa, que oferece para você esquecer os dias difíceis. E nós achando todos os dias que os dias difíceis vão deixar de existir se eu me entregar aquilo que as pessoas e o que esse mundo diz que eu preciso fazer. Nunca mais terei problema financeiro se cair na conversa fiada daquele charlatão, daquela charlatona. Nunca mais terei problema conjugal se eu fizer isso, se eu fizer... E a verdade é que problemas, dias difíceis e sofrimento sempre existirão. Por isso precisamos que nós saímos daqui essa noite entendidos de algumas coisas. Primeiro, e nós já entendemos isso em algumas terças-feiras, o problema existe e sempre vai existir. O sofrimento nunca vai deixar de existir enquanto você e eu nós estivermos nessa terra. Os dias difíceis nunca deixarão de existir enquanto eu e você estivermos aqui nessa terra. As dificuldades, os dias maus, os dias ruins nunca deixarão de existir. Pessimismo, caos, seja lá da maneira com que você esteja querendo se referir a mim nesse momento, mas a palavra do Senhor já diz, e o próprio Cristo diz, que no mundo tereis aflições, haverão dias ruins. Então não caia nessa que esse mundo fala para você de, não existe dia ruim, faça isso e seus problemas acabaram,
Né? Lembra do Cacete Planeta? Misericórdia. Seus problemas acabaram? Meu Deus, nunca acaba. Nossos problemas não acabam. Mas o que nós podemos nos agarrar, irmãos, essa noite, eu tenho um problema, eu tenho passado pelo sofrimento, tenho passado pelo dia difícil, eu tenho passado pela dificuldade. O que eu posso fazer com ela? Esse que é o X da questão. A nossa mente não tem que pensar, os dias não maus, os dias ruins não podem existir. Não, a nossa mente tem que pensar, eles existem. Os dias difíceis existem, os problemas, as dores, as traições, o sofrimento, tudo isso existe, mas o que eu posso fazer com isso, o que você pode fazer com isso? Então essa noite nós vamos entender que esse sofrimento e essa dor, ela existe por um motivo. Esse sofrimento quer causar algo em nós, deseja fazer com que algo diferente aconteça conosco. E nós também entenderemos essa noite como nós podemos passar por esses dias. Na verdade nós já temos entendido isso em uma série de terças-feiras, mas essa noite eu quero trazer algo diferente para você. Mas para nós entendermos o que esse sofrimento, o que os dias maus que existem e nunca deixarão de existir, o que eles servem de benefício para a nossa vida e como nós podemos passar por eles, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, ligasse, tanto faz, não sei se você está com o celular, com Bíblia de papel, não sei se consegue colocar no telão também para o pessoal ler. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos 8, no versículo 15 e no versículo 16. É um texto que eu tenho estudado já tem muito tempo, eu sempre gostei muito de Romanos 8, é um capítulo que é maravilhoso, muito rico, e esse texto falou muito a respeito dessa série de mensagens ao meu coração, no versículo 15 do capítulo 8, que diz: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Grava essa palavra, filhos. Agora nós os chamamos a Deus de Abba, Pai. Versículo 16. Pois o seu Espírito confirma em nosso espírito que somos filhos. Mais uma vez, filhos de Deus. Que notícia maravilhosa, amém? Nós acabamos de ler que nós somos, por meio de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, nós somos filhos de Deus. Eu e você que está aí sentado, você que já tomou essa decisão na sua vida de aceitar Jesus como único, suficiente, Salvador, Senhor e Mestre da sua vida, você tem assegurado essa palavra de que você é filho, de que você é filha de um Deus que é bom, de um Deus que é justo, de um Deus que é misericordioso. Isso talvez já bastasse para nós. Poxa, eu sou filho de Deus, eu posso sobreviver a esses dias difíceis porque eu sou filho. Mas eu quero falar com você novamente de Romanos 8, mas agora de um outro versículo que também fala de filhos. E agora é no versículo 19, olha o que o versículo 19 diz, eu pulei do 16 lá para o 19, tá bom? Pois toda a criação aguarda com grande expectativa um dia em que os filhos de Deus serão revelados. Espera aí, Tânia, o que isso está querendo dizer? Quantas vezes os filhos apareceu aqui? 3 vezes. No versículo 16 e no versículo 15 apareceu 2 e no versículo 19 apareceu 1 vez. Nós vemos aqui 3 vezes em que a palavra filhos apareceram nesse texto. Eu quero destacar agora com você algo que é muito importante, que no versículo 15 e no versículo 16 a palavra filhos, ela é diferente da palavra filhos que aparece no versículo 19. Tanner, mas espera aí, F-I-L-H-O-S, filhos, tudo igual? Não. No nosso português, parece ser uma palavra, parece ser a mesma coisa. Filho, é tudo a mesma coisa, é filho. Para quem é pai, filho não são todas as mesmas, não ama da mesma forma todos. Para quem é mãe, não tem essa questão. Filho tem um amor igual por todos. Então são filhos. Mas a verdade é que quando nós vamos mais a fundo nesse texto, quando nós pegamos esse texto no original dele, o Novo Testamento foi escrito em grego, meus irmãos, um grego já bem antigo, um grego muito simples, e no versículo 15 e no versículo 16, a palavra filhos, ela significa teknon, T-E-K-N-O-N, teknon, que significa filho mais novo. Quando então nós lemos o versículo 15 e versículo 16, nós devemos ler da seguinte maneira: que os adotou como seus próprios filhinhos.
crianças, recém-nascidos, pessoas novas, menininho, menininha, filhos, filho mais novo, sabe aquele filhinho novo, aquela criança, indefesa, incapaz? E quando nós vamos ler o versículo 19, qual é a diferença? Porque no versículo 19 a palavra filhos tem um outro significado, ruios, H-U-I-O-S, ruios, é diferente de tecnon, porque tecnon é criancinha, aquela pessoa indefesa, mas o ruios já é o homem maduro, já é um ser humano que já tem a sua própria vontade, que já consegue cuidar de si, já tem uma maturidade. Para ficar mais fácil, no versículo 15 e versículo 16, filho mais novo. No versículo 19, filho mais velho. Conseguiram entender a diferença dos filhos que aparecem? Mas pensa comigo, do versículo 15 ao versículo 16, filhos mais novos, crianças. De repente, no versículo 19, que é a outra vez em que aparece a palavra filhos, no decorrer do texto, pulam-se 2 versículos para aparecer novamente a palavra filhos, e agora aparece como um filho mais velho, como um filho maduro, um filho crescido, aquele ou aquela que amadureceu. O que aconteceu nesse meio tempo? O que aconteceu no versículo 17, 18, que fez com que eu e você saíssemos de filhinhos, de crianças, de imaturos, e nos tornássemos pessoas maduras, responsáveis? O mais interessante é que essa palavra ruios, na palavra do Senhor, ela descreve muito acerca de Jesus. Ou seja, o que faz com que eu e você saiamos da imaturidade para a maturidade, a sermos parecidos cada dia mais com Cristo Jesus. E é aí que está o pulo do gato. Paulo é muito perspicaz no que ele faz. Ele é muito intencional em apresentar algo para mim e para você, que o que nos torna maduros a cada dia, pessoas melhores, pessoas parecidas com Cristo Jesus. Afinal, esse é o nosso objetivo nessa terra, a cada dia mais sermos parecidos com Jesus. Você veio a um culto chamado Terça de Esperança, em busca de esperança, certo? Então você vem aqui e você quer esperança para a sua vida. Ao sair lá fora, o que você vai fazer com essa esperança? Guardar para você apenas e falar, eu sou uma pessoa esperançosa? Não. Pessoas maduras, ao saírem daqui, levam esperança para esse mundo. Portanto, esse é o nosso objetivo. E aonde os dias difíceis se encontram? É bem no meio de tudo isso que ele se encontra. No versículo 17, e no versículo 18 diz o seguinte: se somos então seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, se de fato participamos dos dias difíceis, se de fato participamos das aflições, se de fato participamos do sofrimento que é proposto por Jesus, por nós, participaremos também da sua glória. Versículo 18, considero que o nosso sofrimento, que os nossos dias difíceis, que as nossas lutas neste mundo, de agora, não é nada comparada com a glória que Ele nos revelará mais tarde. O que nos separa de filhinhos pequenos, a nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus a cada dia, com pessoas maduras, cristãos maduros, pessoas que vão fazer a diferença lá fora e não vão ficar de meninice, exatamente são os dias difíceis. É por isso que não tem como nós deletarmos os dias difíceis da nossa vida, meus irmãos. É por isso que o sofrimento, a dor, talvez a angústia, talvez aquele dia mais difícil da sua vida, ele é necessário. Porque é naquele momento, são nesses momentos, são nesses dias, são nessas situações em que o nosso caráter é forjado. Por isso que nós estamos falando para você que é necessário sobrevivermos aos dias difíceis. Não, de terça-feira você não vai encontrar ninguém aqui em cima falando que dia difícil não existe. Abraça Jesus que é algodão doce, fofinho, docinho, não tem problema, não tem... Não, existe. E é pelo fato de existir que eu e você precisamos entender que nós não devemos pular essa etapa da nossa vida. Sabe essa dificuldade que você tem passado? Sabe esse problema que você tem em suas mãos e talvez você não consegue resolver? Sabe esse problema dentro da sua casa? Sabe esse problema com a sua família, na sua empresa,
com as pessoas, esse problema consigo mesmo, sabe, toda essa loucura que você tem vivido de percas, traições, dores, brigas, desentendimentos, sabe, tudo isso, meus irmãos, é matéria-prima para Deus trazer maturidade ao nosso coração. Quando você entra por aqui, quando você entra por aquela porta, e se encontra aqui, talvez nós estejamos como filhinhos, talvez nós estamos entrando aqui como crianças, filhinhos mais novos, como Paulo escreveu no versículo 15 e versículo 16, mas de repente então você vê uma pessoa que sofre tanto quanto você, mas você vê e fala assim, poxa, por que aquela pessoa é tão resiliente? Mas por que ela... Porque ela não ficou de meninice, olhando para os dias difíceis, batendo o pé e falando, eu não quero, Jesus, me recuso a passar por isso, isso não é justo. Essa pessoa, ela abraçou o sofrimento, ela entendeu que naquele lugar, ela entendeu que no meio do fogo, ela entendeu que no meio da fornalha, ela entendeu que no meio de todo aquele caos, ela podia confiar em um Deus que estava operando e transformando ela a cada dia mais parecida com Cristo Jesus. A verdade é que o que separa o filho mais velho do filho mais novo, o que separa aqueles que desejam se parecer com Jesus, com aqueles que simplesmente querem o oba-oba, são os dias difíceis. E uma pergunta para você, que eu quero te fazer essa noite é, você deseja ser aquele do oba-oba, que quando aparece a dificuldade bate perninha, e se recusa a viver, ou você deseja ser alguém resiliente, alguém que vai chegar e falar, eu sobrevivi a esses dias, eu passei por esses dias? Quem você deseja ser? Você só pode se tornar cada dia mais parecido com Cristo Jesus, se você abraçar o sofrimento que foi proposto por Ele. Mas deixa eu te falar, esse é um sofrimento que passa, porque o mais interessante é que Paulo está dizendo, considero que o nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que nos será revelada. A pessoa que é madura, a pessoa que entende que esses dias difíceis são necessários para que ela possa crescer, são aquelas pessoas que sabem e que têm a esperança de que esse mundo um dia vai passar, de que tudo isso um dia vai acabar. Não simplesmente por acabar, mas porque tem algo esperando, mas porque tem a glória do Senhor, mas porque tem a eternidade, porque tem o céu, tem um lugar melhor para Ele. Portanto, o que separa os maduros dos imaturos é o sofrimento. E talvez eu tenha que te perguntar essa noite novamente, quem você quer ser? Imaturo, que bate o pé, chora, esperneia e fala não quero, não quero, não quero, ou aqueles que escolhem pelo sofrimento proposto por Jesus, que disse, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me, aquele que quer se tornar parecido comigo, tome em seus ombros o meu sofrimento, aquilo que foi proposto, porque tem algo muito melhor esperando a gente lá na frente. Meus irmãos, essa é a melhor escolha. Não tente fugir do sofrimento, não tente esquecer o sofrimento. O mundo prega para você esquecer e para você fugir. O mundo fala para você, corra, saia dessa realidade, bebe um pouquinho, cheira um pouquinho, dá um traguinho, está tudo certo, você nem vai se lembrar, não vai se lembrar do que você fez, mas o problema continua lá para você resolver. Mas o mais interessante que Paulo, ele escreve um pouco antes de tudo isso. Ele diz como essa pessoa madura leva essa vida. Porque você deve estar aí pensando, poxa Tanner, beleza, eu quero me tornar uma pessoa madura, eu quero realmente me parecer cada dia mais com esse Jesus, eu quero conhecer Jesus cada dia, eu não quero ser mais imaturo. Beleza Tanner, eu tenho que abraçar o sofrimento, tudo bem, estou aqui no sofrimento, e agora, o que eu faço? Um pouco antes, no versículo 14, Paulo diz o seguinte, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E adivinha de que filho que ele está falando aqui? É do filho maduro.
Sabe como que faz para você passar pelos dias difíceis? Sabe como faz realmente para você sobreviver a esses dias turbulentos, a esse caos, a essa dor que você tem passado? Não tem outro segredo. Não existe fórmula secreta de A mais B com delta seno ao quadrado, você vai fazer isso 3 vezes por dia. Não. Existe uma coisa que é muito importante, que somente aqueles que desejam passar pelos dias difíceis e amadurecerem, entendendo que esses dias são necessários, e essa coisa é guiados pelo Espírito Santo. Não é mais guiado pela carne, porque no dia difícil você tende a escolher por aquilo que é bom no momento. Porque muitas pessoas se afundam nas drogas, porque elas tendem a escolher um dia algo para fugir da realidade do problema, daquilo que causa dor nela, e a hora que ela vê, lá está ela afundada. Porque algumas pessoas e outras se afundam na bebida, porque eu preciso esquecer o que está acontecendo, eu preciso me libertar. E aqui começa uma alimentação insaciável da carne, que eu preciso me afastar dessa realidade, eu preciso não me lembrar mais, eu não posso mais me lembrar do que está acontecendo, eu preciso esquecer tudo isso. E a hora que a pessoa vai olhando, ela já não está mais fora da realidade, ela na verdade já está fora de si, já não tem mais controle, já não sabe, e o problema que era desse tamanhozinho, se torna algo gigantesco, uma bola de neve. Portanto, há 2 maneiras de você passar pelo sofrimento: ouvindo a voz da sua carne, do seu eu, do seu prazer, dizendo: ai, faz isso aqui para esquecer, vai ali, se deita com aquela pessoa para esquecer o que aconteceu na sua casa, vai fazer uma viagem sozinho, vai curtir, deixa a sua família lá, finge que você vai pescar e, enfim, o resto todo mundo já sabe. Não, mas faz isso daqui, ó, porque vai dar certo, no final vai dar tudo certo, não vai existir mais esse problema. Não, é só isso, é só aquilo. De repente, a hora que você vê o seu problema, o seu dia que era difícil, o dia se torna um ano, e anos se tornam décadas difíceis, pela escolha de ouvir a carne, deixar com que a carne fale mais alto, que o desejo, que o homem e a mulher impetuosa que há dentro de você, o pecado, fale mais alto. A verdade é que só há uma maneira da gente sobreviver a esses dias difíceis, e de passar por eles, é ouvindo a voz do Espírito Santo. Não tem outro jeito, meus irmãos. Não tem outro jeito. Não tem fórmula secreta, não tem outra maneira. Você pode estar buscando várias maneiras de ou esquecer esses dias, ou fingir que eles não existem, porque a única maneira de você sobreviver aos dias, é passando por ele, entendendo que ele é uma oportunidade, para Deus te tornar alguém melhor, para Deus te tornar cada dia mais parecido com Jesus, que esse é o nosso objetivo e o nosso propósito nessa terra, se tornar cada dia mais parecido com Jesus, na sua casa, na sua empresa, com a sua família, com seus amigos, aonde você estiver. O seu propósito de vida é cada dia ser mais parecido com Jesus, mas para isso é necessário abraçar o sofrimento, e no meio desses dias difíceis, estar atento e atenta à voz do Espírito Santo, e não mais atento e atenta aos desejos, não mais atento e atenta ao pecado, à vontade que tem dentro de você, mas atento e atenta a voz do Espírito Santo de Deus, que diz: eu estou com você. Está difícil, está complicado, parece que o problema é grande, mas eu luto essas guerras ao seu lado. Nós cantamos que parece que nós estamos cercados, parece que as coisas estão difíceis, mas Deus está ao nosso lado, Deus está com você, Deus está ao seu lado, e como nós aprendemos neste domingo, Deus está dentro de você. O Espírito Santo habita em mim e em você, para nos lembrar de que os dias são difíceis, os dias são tenebrosos, é doloroso, mas Deus fala: eu desejo tornar você cada dia mais parecido com Jesus, através desses dias. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, abracem o sofrimento, não abraça de ficar lá, tá?
Abraça de falar assim: Deus, o que o Senhor deseja fazer? O Senhor deseja que eu amadureça no meio de tudo isso, portanto, eu estou atento à sua voz, e abra os seus ouvidos para a voz do Espírito Santo, que é Ele quem deseja te guiar pelos dias difíceis. Hoje parece que não tem saída, que é tudo uma sombra, mas o Espírito Santo vai te guiar, e eu tenho certeza que esses dias vão passar, e você vai olhar e dizer: Deus, muito obrigado, eu me tornei uma pessoa mais paciente, eu me tornei uma pessoa mais amorosa, eu me tornei uma pessoa mais resiliente, eu me tornei uma pessoa mais misericordiosa, mais justa, por causa da sua voz, por causa do Espírito Santo. Quantos querem dizer isso lá na frente, amém? Portanto, estejam atentos à voz do Espírito Santo. Somente assim nós poderemos passar por esses dias difíceis que estão aí, para nos tornar cada dia mais parecidos com Jesus. Gostaria de convidar o Ministério de Louvor que vai vir à frente. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós iremos juntos cantar uma canção. Nós não podemos sair daqui essa noite sem declarar uma esperança para o nosso coração, dizendo: eu sei que estás comigo, eu sei que o Senhor está comigo, porque o seu Espírito Santo está me conduzindo. E você vai sair daqui essa noite sabendo que os dias difíceis existem, e eles são necessários para que o nosso coração amadureça, e para nós passarmos por esses dias, é necessário estarmos atentos à voz do Espírito Santo, e Ele está com você, Deus está com você. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus por amor de todos nós. Sem esse sacrifício não haveria esperança, sem esse sacrifício não haveria redenção em nosso coração, e nós não teríamos nada para agradecer e nada em nos apoiar. Mas nós queremos te agradecer também, porque não somente a morte de Jesus, mas a vida de Jesus também serve de exemplo. O Senhor deseja que nós saiamos, Pai, da meninice, da infantilidade, e nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus, mas isso é através dos dias difíceis. Por isso, Pai, não nos exime, Pai, dos dias difíceis, não tire os dias difíceis de nós, mas nos coloque no meio deles, mas também abra os nossos ouvidos, porque são nesses dias difíceis que o Teu Espírito Santo fala, são nesses dias difíceis que nós crescemos, são nesses dias difíceis que nós amadurecemos, e entendemos que há um plano maior para a nossa vida, não diz respeito a nós, mas é um plano que vem do Senhor, é por meio do Senhor. Por isso, Espírito Santo, fale ao nosso coração essa noite. Os dias são maus, a dor é intensa, o calor, ó Pai, é gigante em nosso coração, com vontade de chorar, com vontade de abandonar essa caminhada, mas Pai, nos conforte, dizendo que o Senhor está conosco, mesmo nós não vendo, mesmo os nossos olhos estando tampados, o Senhor está conosco através do seu Espírito Santo, e que nós venhamos entender que o sofrimento é necessário, não somente para causar uma dor, não somente para talvez nos entristecer algum dia, mas para que possamos amadurecer e crescer. E assim como uma espada é forjada no fogo, que o nosso coração seja forjado no fogo do Espírito Santo, ministra aos nossos corações e nos torne cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Com a sua presença que nós oramos e te agradecemos. Tão cheio de amor, tão poderoso, meu Senhor, me abraças
tu és minha salvação. Bondoso, misericordioso, tu és maravilhoso, me abraças, me sondas, conheces meu andar e gosta de me ouvir cantar. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és. Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação. Jesus, tu és a nossa força, a nossa salvação. Em ti nós esperamos, em ti nós confiamos. Oh, Senhor, nunca nos abandone em nenhum momento. Que Deus te abençoe, você tenha uma ótima semana. Não se esqueça que o Senhor sempre está ao seu lado. Ele te guiará e te abençoará. Amém? Eu sei que estás comigo, eu sei que estás comigo, eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas. Eu sei que vens agora pra gravar em meu coração que tu és minha salvação.